vai descobrir no meio do podcast. E vamos falar de cortes de carne. Todo mundo com perna cruzada? Estamos aqui para o segundo episódio do nosso podcast, que ainda não tem nome, né? O nosso canal é o Melhor de Soledade, mas ainda não tem nome, ninguém nos ajudou com o nome ainda, tá? E é o seguinte, Rafael, Giovanni, Caleb Costa, hoje nós estamos no Centro Cultural de Soledade, tá acontecendo aqui a Feira do Livro, e nós, por que não, né? Vamos aproveitar então a Feira do Livro. E vamos falar de cortes de carne. Livro de receita. Qual o melhor corte para o churrasco dessa vez? Não, brincadeiras à parte, vamos falar do quê? De livros. Eu trouxe o meu aqui, eu gostei ainda que esse aqui é bem velhinho, sabe? Tem uma capinha assim, parece que foi costurado pela avó, sabe? Muito bonito. Então hoje vamos falar de livro. Como é que tá a tua leitura? Tua leitura tá em dia? Minha leitura não tá em dia. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de ler, mas não sou um leitor assíduo. Tipo assim, ó, vou ler um livro. Daí eu leio o livro assim, ó, no dia, aí eu fico 5 anos sem ler. Ou então eu leio 25 livros em uma semana, daí eu fico 3 anos sem ler. E aí eu fico tipo, nossa, preciso ler. Eu sou desses, assim. Eu sou o cara que compra livro, mas agora eu tô lendo. Já terminei 5 esse ano, então tá legal, mas... Como é que tá a tua... Cara, te falar que sobre comprar livros, eu fui numa livraria esses dias e eu não terminei esse aqui. Ainda tem 380 páginas, eu tô na página 100. Não, eu já sei a história. O cara tá desde 1984 tentando terminar. Desde 1948. Enfim. Aí eu entrei na livraria, pensei assim, vou comprar um livro. Só que eu não conseguia comprar porque na minha cabeça eu tenho que terminar esse pra depois querer comprar. Pois é, cara, eu tô nessa agora. Porque eu tenho muito livro na prateleira e eu virei os livros, tipo assim, ó, o livro... Tirei o do nome... Fiquei em branco pra saber, esses são os que eu tenho que ler. Aí conforme eu leio, daí eu viro ele e deixo o nomezinho aparecer. É uma surpresa pra ele. Vocês têm ideia de quantos livros vocês já leram assim na vida? Ou... Cara, eu tava fazendo uma listinha esses dias, assim, tipo... Cara, eu comecei a ler em 2020, pra falar a verdade. Assim, eu já tinha lido várias coisas, assim, muito aleatórias. Mas não, assim, com uma... Constância e com uma cabeça de quero ler, quero alimentar isso. Né? Então eu li a Bíblia 1000 vezes, né? Filho de pastor, li muito a Bíblia. Então ele já leu 44 livros só aí. Mas passou dos 30, nesses 2020 pra cá, passou dos 30 já. É porque uma vez eu lembro que perguntaram pra mim assim, quantos livros tu já leu? Aí eu fiquei tipo, não sei. Aí todo mundo falou, né, tipo, eu li 20, eu li 30. Aí só que, e o cara era professor, né, ele falou, eu não sei quantos livros eu li, porque foi livro pra caralho. Se eu soubesse quantos livros eu li, não teria sido livro pra caralho. Eu parei de contar. Eu acho até que o cara que fica contando, eu tenho que cuidar isso. Ele vê como uma meta, né? Eu tenho que mostrar que eu li tantos e coisa. E eu tô tentando desassociar disso, mas eu quero ter um controle. Pra eu poder saber assim, em tal ano eu li isso aqui. Mas é uma coisa meio pessoal, né? Eu não quero ser o cara que chega, eu já li, blá, 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 blá. Não é essa a ideia, né? Sobre meta, eu comecei a ler livros porque na minha cabeça eu tinha que ler livros pro meu cérebro ficar melhor. Que nem falar assim, leia 5 páginas por dia, leia 10 páginas por dia que você vai ficar melhor. Meu Deus, eu odiava ler. Eu não gostava de ler porque já sou da geração do telefone, a minha infância eu passei inteira em frente da TV. Passei inteira a minha infância em frente da TV. Então o meu cérebro já está derretido, assim. Eu comecei a ler, assim, por obrigação. E hoje eu gosto. E às vezes eu tô, assim, num lugar super barulhento, eu consigo ler. Antes, nem com silêncio total eu conseguia ler. Mas, cara, pior que, tipo, esses tempos eu tava conversando com o Carlos, né? Nosso colega de teatro. E ele é louco por livro, assim. Ele lê bastante. E cara, quando você conversa com alguém, tu sabe se a pessoa leu ou não, velho. É uma conversa totalmente diferente, um papo diferente, porque, é vocabulário, é intelecto, é informação, referência. Sabe o que é um prefácio? Prefácio é um nome bom de filho, hein? Prefácio, vem cá. Mas assim, é interessante a gente pensar essa questão da utilidade, né? Você estava falando assim, começou a ler pensando numa utilidade. Pro meu cérebro. E a música, que eu sou músico, né? Tem esse problema também, né? O pessoal pensa, vou botar meu filho para aprender o violão para ele melhorar a cognição dele, a coordenação motora. E às vezes não enxerga a questão do prazer, sabe? Do amor ao negócio. E eu, que nem a academia, que foi um tema que a gente falou no outro podcast, né? Para mim, a leitura foi uma coisa que foi aos poucos vindo prazer. Primeiro vim com a obrigação assim, tipo, cara, eu sou adulto, tenho que aprender a ler e construir mais conhecimento, mas com o tempo foi parando de ser
uma questão só de utilidade, né? Para que eu vou usar aquilo e tal, e mais uma questão assim de prazer mesmo, um hábito, uma rotina que faça o teu cérebro, né? Eu sou muito ansioso, então eu pensei nisso, não, eu preciso colocar meu cérebro assim para dar uma acalmada, entrar no mundo ali, entender o que está acontecendo. Então isso é uma coisa legal de se pensar assim, né? Porque a gente entra pela utilidade e acaba depois ficando pelo prazer, pela construção daquilo e tal, né? E o motivo que a gente lê é muito mais... Nos dá muito mais um gás pra gente ler do que a gente só lê porque eu tô gostando. Ah, tô gostando de ler. Se tu tiver um motivo, que nem eu vou dar um exemplo, tem um cara que é muito legal, o William, que ele William faz... Shakespeare, by. O William que ele faz, ele tem uma lan house no Rio de Janeiro, se eu não me engano, e ele faz assim, a cada 10 minutos lidos de um livro, tu ganha 20 minutos de videogame. Para as crianças. E as crianças, tipo... E não é só assim, passei aqui... A criança podia só ler assim, fingir que estava lendo. As crianças têm que fazer resumo do livro para ganhar. E o mais leitor do ano ganha um PlayStation 5 no final do ano. Nossa, velho. Pô, mas aí o cara tá investindo na gurizada. O cara vai abrir uma Isso é biblioteca. muito legal. Porque querendo ou não tem como fugir da criança adorar videogame. Claro. Não tem como, entendeu? Não tem como tu colocar, bota um livro, um PlayStation, o que tu vai querer fazer agora? É o PlayStation. Mas aí o cara descobriu uma forma de fazer... Inclusive, por que eu tô falando no Melhor de Soledade isso? Porque o nosso querido amigo Luiz, da Anime Gamer, tá fazendo a mesma coisa agora. É mesmo? Ele implementou que aqui na Feira do Livro, eu vi lá a plaquinha dele a cada 10 minutos de livros lidos, você vai lá e ganha 20 minutos de videogame. Ele falou com o próprio William, esse cara que eu falei, Que massa. pra implementar o jeito dele. Se tu tá vendo esse vídeo no meio da Feira do Livro, tu pode vir aqui, tu não precisa fazer um resumo escrito, mas tu falar o que tu entendeu pro livro, tu já ganha 20 minutos lá no Anime Gamer. Muito legal. Inclusive, para quem não entendeu o que está acontecendo, a gente está, ao decorrer aqui da Feira do Livro, no Centro Cultural, tem teatro acontecendo lá em cima, tem feira lá fora, com comida, livro, um monte de lojas aí. Então, tá ocorrendo todo um evento aqui, né, baseado na cultura, na leitura principalmente, e a gente está gravando no meio do evento, então se tiver barulho vai estar um caos, é por causa disso. É normal. Mas tudo certo. Tá, e o seguinte, a gente começou já falando e tal, e não mostramos o que tu tá segurando aí. Por que tu trouxe esse livro aí, senhor Rafael? Eu trouxe 1984, do George Orwell. Olha que nome lindo, que nome difícil de falar. Procurou Que o nome foi o mais cara difícil. que escreveu Revolução dos Bichos também. Exatamente. Baita livro, cara, muito massa. Revolução dos Bichos foi o primeiro livro que eu li depois de querer começar a ler mesmo, depois de sair daquela fase de criança, de ler só a Chapeuzinho Vermelho, a Lebre e a Gibi. Tartaruga, Gibi. Cara, te falar um negócio. Eu li Revolução dos Bichos justamente pelo contrário do teu motivo, assim. Porque eu gosto de história. Ou eu gosto de livro informativo muito específico. Tipo, coisa de psicologia, culinária, coisas que eu gosto, assim. Aí, quando eu vi o Revolução dos Bichos, nada mais pareceu pra mim do que um livro falando, né, sobre a União Soviética e comunismo, não sei o quê. Só que uma fábula com bichinho. E daí eu pensei, cara, se eu não tiver nem aí pra informação, eu vou estar lendo um livro de bichinho. E a parte que mais me marcou foi no final, quando um porco aparece de bota, velho. E eu imaginei o porquinho de bota. E eu achei mais massa o livro. Então, tu que é preguiçoso pra ler, é um livro interessante, porque tem muito conteúdo, só que ele é um livro muito divertido, assim. Ele é de boa de ler. E é um livro que toca em temas bem sérios, de uma forma sutil, assim, sabe? Então, diferente de 1984, que já é um livro bem mais... Ele é meio terror. Isso, exatamente. E aí, se tu entra muito... Eu não sei como é que vocês são em relação a... Mas dependendo do livro que eu leio, chega uma hora que eu começo a meio que sentir, assim... Ficar tenso. Eu sou... cara, eu terminei Hamlet esses dias, me deu um negócio, assim, eu lendo, assim... Então, tipo, é interessante, né? Pra quem tá lendo, tu saber, é um negócio tenso, angustiante também. Então, né? Saiba aí os teus limites. Eu me senti bem perseguido lendo esse livro. E eu nem terminei ele ainda. Eu li acho que metade e eu tava tipo, meu Deus, estão me vigiando. Ai, meu Deus, eu não vou ler. Que eles estão lendo meus pensamentos. Legal do... Não sei se tu ia falar isso, né? O lance do... Eu ia, não vai mais. Não, continua, fala aí. Depois... Tem o lance do Big Brother, né? Big Brother. Do Grande Irmão. O lance do 1984 é o quê? Eles vivem em uma utopia, em uma ditadura em que tudo é controlado, tudo é televisionado, igual o Big Brother, só que em nível de estado, em nível de país. É em Londres, né? É uma Londres fictícia, mas é em Londres. Não é lembrava nível que era Londres. Sim. É em nível de país e tudo é controlado. A comida e
começou a baixar a comida, tá todo mundo ficando pobre no país. A mídia do país vai lá e fala assim: a comida cresceu, o país está enriquecendo. Você recebeu 20 gramas de ração, que bom, porque ano passado você recebia 15, quando na verdade tu recebia 30 no passado. É muito legal. E, cara, logo muito no legal. primeiro A capítulo, conclusão assim, da frase é boa, né? nas primeiras páginas tu já vê que, cara, eles ouvem tudo que tu fala, eles veem tudo que tu faz, eles leem teus pensamentos, literalmente, assim, ó, eles fiscalizam tudo, cara. E então tu não pode escrever, tu não pode se expressar de maneira nenhuma, tu é obrigado a seguir o padrão, tu fica assim, meu Deus, gente, eu tô lendo esse O livro, povo tá eu tô botando sofrendo, tá pecado. comendo menos. É muito legal. Tá só comendo feijão puro, feijão puro. Feijão puro, feijão puro. O que tu trouxe, Caleb? Ah, esse tu comentou. Cara, é o seguinte, Esse eu não consegui ler. Eu trouxe a Metamorfose de Kafka, tá? Basicamente... como é que é o nome do cara agora? Gregor, tá? Ele... Não é o Gregory do Diário do Manuel. É o Gregory Sansa. Não, Gregor Sansa... Aí, ó, obrigado. Ele acorda um dia e ele virou num bicho, né? Muita gente fala que é uma barata, né? Mas não tem essa descrição no livro falando se é uma barata ou não. É um bicho enorme lá, não consegue mais falar com a família. O que acontece? Ele era o provedor da família, né? Era ele que fazia tudo acontecer ali. E aí, do nada, a família dele se vê com um bicho no quarto que eles têm que levar comida e cuidar e tá lá. E aí começa a vir esse peso sobre a responsabilidade, a utilidade que ele tinha para a família, que agora ele não tem mais, e acaba se tornando um peso para a família, né? Então aí, claro, eu estou resumindo muito, né? O livro acontece muitos dias de detalhes do que ele está vivendo e coisas bem angustiantes, assim, que tu se coloca no lugar também para a questão do que tu é útil para a sociedade e quando essas utilidades, não só para a sociedade, para a família, né? Acaba, o que é de ti, entendeu? E daí no fim do livro meio que ele morre, né, basicamente, e a família meio que tem um alívio com isso, para eles poderem viver outras coisas novas. Então é um livro bem pesado, assim, porque ele te faz questionar muitas questões, né? Até assim, vamos trazer para o relacionamento, família, teu trabalho, entendeu? Sociedade. Quando acaba a tua utilidade para as pessoas, e aí? O que tu é, o que tu foi, né? Então existe um pouco de crise de identidade também dele, né? Existe a família ali também que tinha tudo colocado nas costas dele, ele sustentava tudo, dependia dele, e agora não vem mais esse provedor, então é um livro muito foda, mas é bem angustiante. Cara, eu nunca consegui ler esse livro, porque eu acho a proposta dele interessante, mas ele é bem lento, né? Todo mundo Ele é que bem leu disse que ele é bem lento. Eu não gosto de livro lento porque quando eu tô na Ansiedade. metade eu esqueço que eu li, daí eu gosto de livro TDAH. imersivo. Aí que nem, por exemplo, uma vez Brain eu tive rot. que ler o Ateneu por causa da escola. E é legal a história, só que, cara, as primeiras 25 páginas é só pra dizer que o cara saiu de casa e o pai dele expulsou ele de casa porque ele tava apaixonado. Daí, sabe, podia ter dito isso em um parágrafo, mas eles dizem em 20 páginas, porque, tipo, porque narra tudo que o Ateneu sentia e como o pai reagiu e como ele foi expulso de casa ao abrir a porta e se deparar, sabe? Aí eu fico, bah, meu. E ainda é uma linguagem rabuscada, então, Rabuscada. nossa. Rabuscado. É rebuscada, é rabiscada. Isso eu acho muito legal nos livros, porque isso pra mim aproxima mais o livro do leitor, sabe por quê? Porque provavelmente ele fez isso de propósito para mostrar isso o quê? de deixar mais lenta a leitura, para mostrar que foi um momento assim difícil de digerir, um momento difícil, porque tem uma cena no livro do Senhor dos Anéis, que é a caminhada por um deserto, se eu não me engano. Aquela caminhada é descrita em inúmeras páginas para ver que é cansativa, foi cansativa para eles e torna cansativa para o leitor ir cansando junto com a caminhada. E isso é muito legal. E o Kafka já é famoso porque a escrita dele é super lenta. É lenta e imersiva. E tem um detalhe assim, ó, é que a gente tá falando de coisas de, sei lá, eu não lembro agora qual que é a data que isso aqui foi lançado, muito antigas, em que nós não tínhamos a aceleração que nós temos hoje de celular, de TV, de carro, em que é tudo rápido, é tudo. Então, tipo assim, ó, tudo é muito, na época é tudo muito, muito calmo, com clareza, sabe? E eu acho isso importantíssimo porque nos traz de volta para esse momento que é o que deveria ser normal, né? A gente fazer as coisas com calma e descrever melhor as coisas e claro, né? A gente está acostumado, por exemplo, tem um perfil que eu sigo no Instagram que ele fala assim, ó,
barracos históricos para caber em um Reels. Então o cara resume com os bonequinhos lá, histórias fortes assim Da história? do contexto histórico em 1 minuto, sabe? Muito rápido, porque o fulano fez isso, 1 minuto, tá ligado? Tu tá resumindo um livro que o cara de repente levou anos escrevendo. Sim. Quer dizer, anos não, né? Uma história que foi vivida em anos, em 1 minuto. E o livro é a mesma coisa, né? 1984, sei lá quanto tempo o cara demorou pra escrever e pra depois analisar, corrigir, colocar a palavra exata que ele queria. Ó, quero essa palavra, porque essa palavra vai causar tal coisa. Então, é complicado, né? A nossa mente de hoje parar e entrar na cabeça de um cara de 1900, sei lá quando, escreveu um negócio. E o 1984 tem até uma língua. É verdade. A nova língua. Ah, Que sim, sim. É uma língua toda transmodificada que o cara... Imagina o que passou na cabeça do cara, do George Orwell, pra criar uma língua que nem do Senhor dos Anéis, que tem o élfico, exato. né? Pra fazer o livro. Eu acho isso genial. Um negócio que eu queria falar também, aproveitando esse lance da imersão, é que, cara, assim, não vou dizer da mesma forma porque é diferente, né? Mas acredito que numa proporção muito parecida, o livro tem uma capacidade, tanto quanto um jogo, por exemplo, desse lance da imersão, de criar um universo, velho. Porque tem um lance de ser subjetivo, artístico, né? Cada um se identifica e traz pra si do seu ponto de vista. E aí tem um lance que, cara, que nem, por exemplo, eu vou aproveitar e mostrar meu livro, que essa deixa Pois tá é, fazendo né? Fica se suspense, fazendo. Segura aqui, não segura bem. Aí ele puxa o almanacão da Mônica, né? O manual do Minecraft. Eu trouxe o Kama Sutra. Diário de banana, né? Meu Deus. Que é este livro aqui, ó, da Gaveta pro Beco. Inclusive, é um livro coletivo aqui de Soledade, tá? O homem tá ligado. Aí, tem eu aqui dentro, tá aqui, ó, Giovanni Fatioc. Tem eu também. Ele quer Tem o aproveitar e Rafa fazer aqui o merchan também, pro pessoal, claro. safado. Não tem o Caleb, porque eu não vejo esse safado. Eu não Mas- sou bom escritor. Mas o sei seguinte, ó. cantar. Esse livro, ele aconteceu por conta de um projeto que teve aqui no Centro Cultural, no Beco do lado. E aí, cara, foi um palco aberto. Então, as pessoas subiam e faziam peça de teatro, música, poema, declamação, teve todo tipo de coisa. E aí, tudo isso foi registrado e tá aqui dentro. Então, aqui dentro tem essas músicas, essas peças de teatro. E é louco que eu digo o lance do universo, porque assim, cara, eu apresentei uma peça que eu fiz num exercício do teatro. Que não era tipo, sentei pra fazer uma peça. Não, foi tipo, exercício, vocês têm 10 minutos pra fazer uma peça. Fiz a peça, sabe? E é uma peça baseada na música Desafinada do Tom Jobim. Era bem legal e tal. E Que beleza. ele desafina literalmente na música. É, Tem muita genial, gente que não genial. percebe isso. Se eu te dizer que eu desafino, amor, ele fala um negócio assim, só pra... Não, licença parece. poética, cara, eu achei genial. E aí, tipo, eu fiz, beleza, botei fora os Paraleliza o roteiros, raciocínio. tudo, e se foi ali, né, a minha peça. Só que daí, tipo, ela veio pra cá. E aí é engraçado, porque volta e meia eu vejo e leio de novo a peça que eu fiz e fico tipo, que massa, porque eu imagino os personagens e outras pessoas ali e tal, e aí outra pessoa que for ler vai imaginar de outro jeito, então se cria todo um multiverso, assim, dentro da cabeça de cada pessoa por um negócio que, tipo, cara, tem 3 páginas aqui dentro, tá ligado? Então imagina, assim, tipo, as coletâneas de livro, ou, sabe, esses livros, assim, mais existenciais, que é todo subjetivo, que tu que cria a coisa, sabe? Eu acho, assim, ó, cara, facilmente ter criado um universo por conta de um livro, assim, tá ligado? O lance do livro, cara, pra mim, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, até tenho incentivado muito meus filhos, né, porque querendo ou não, ó, celular, Reels, YouTube, videogame, tudo isso eles vão ter acesso o resto da vida, cada vez mais informação, mais tecnologia, IA, um monte de coisa, e tem coisas que só tu parando e lendo a descrição que um escritor fez para fazer até o teu cérebro perceber as coisas diferentes, sabe? Então, assim, eu percebo que nem até questão de vocabulário. Tem pessoas que lêem um parágrafo do negócio e não conseguem entender. Peraí, cara, isso aí tu não tá exercitando a interpretação, sabe? Tu não tá exercitando essa leitura e tá te tornando um ser humano limitado, às vezes analfabeto funcional, porque tu lê uma coisa clara, a gente vê isso na internet, o cara lê o comentário, tá tudo explicado, ele vai lá e pergunta uma coisa que tá claro ali sendo explicado. Ele não interpretou, ele não assimilou a informação, ele só falou, ele lê o negócio e não entende. Entendeu? Então, assim, trazendo de novo o lance da utilidade que a gente estava falando, eu acho essencial a leitura dia a dia, se tornar rotina, entendeu? Que nem a questão de
tomar água, escovar os dentes, cuidar da saúde física, fazer uma caminhadinha, um exercício, ler, tá? Porque nós como ser humano, imagina tu tá com 50 anos e tu não consegue ler um parágrafo e entender o que tá ali, sabe? As pessoas, se tu não falar o óbvio, tu não consegue entender uma ironia, tu não consegue entender uma metáfora, uma analogia, sabe? Por favor, estamos tudo aqui fazendo esse podcast pra você. Leia. Pelo Por amor favor, de leia, Deus. por favor. E, cara, um negócio também que, tipo assim, não tudo, li, né? Tudo, eu, particularmente, falando como artista, assim, a gente sempre vive reclamando que, tudo que é feito hoje em dia em relação à arte é ruim, né? Os filmes hoje em dia são ruins, as músicas hoje em dia são ruins, nos anos 80 era tudo melhor, não sei o quê. E até nos livros, assim. E, cara, acredito que muito disso também tem a ver pelo lance da escrita também. Porque tecnologia facilita muitas coisas e tudo imediato. E até na nossa linguagem, né, pô? Tipo, a gente vai escrever tudo abreviado, é PQ, sabe? PPRT. Tipo, cara, é tudo ali. Eu tenho... E no livro tu não vê isso. Então, tipo, cara, a gente poupa todos os esforços do mundo pra escrever um negócio, sabe? Então, quem dirá pra criar, pra gerar uma atmosfera, assim. Aí, por isso que afeta em tudo, tá ligado? Nos roteiros de filme, na maneira que a gente se expressa, na maneira de compor uma música, porque a gente consome assim. Aí não tem muito No que... pensamento social. Daí não tem muito que, tipo, digerir um pouquinho. Daí agora tem que transformar isso aqui em alguma coisa e vai virar menos ainda, sabe? Ó, e eu tenho uma reclamação muito séria a fazer, tá? A palavra literalmente está me tirando o sono quando eu vejo falar literalmente o tempo todo por qualquer coisa, sem nem entender o contexto. Literalmente, a gente usa assim, ó, deixa eu reclamar agora, meu momento de velho. Eu sou mais velho, tenho cabelo branco, eu posso fazer a reclamação, triste, tá? É literalmente velho. Vai tomar no cu. Puta merda. Cara, O cara largou literalmente quando a essa, gente velho. fala literalmente, a palavra a gente utiliza para expressar que aquilo que foi falado é realmente literal e que não é uma metáfora, não é uma analogia. Só que assim, ó, esse dia um cara falou assim, tô literalmente morto de fome. Não, cara. Tu não tá literalmente... mas é um jeito de falar uma expressão. Não tá errado. Entendeu? Porque literalmente você estaria morto, falecido, F no chat, desvivido, entendeu? Então assim, ó, por favor, ensinem... Eu tenho 2 filhos, tá? Um tem 10, o outro vai fazer 12. E os meus filhos, eles são da nova geração, internet, parará. E eles usam isso a qualquer momento, de qualquer jeito, tá? Eu literalmente comprei uma bolsa vermelha. Cara, tu não precisa botar a palavra literalmente. Tu só fala, eu comprei uma bolsa vermelha. Entendeu? Porque, a não ser que essa bolsa vermelha seja algo metafórico e filosófico, que não é uma bolsa vermelha, que você está querendo falar outra coisa. Mas não é literalmente. Não, aí que tá. Se o pensamento... se tivesse uma metáfora em cima dessa bolsa vermelha, aí faria sentido tu falar literalmente para explicar que não é uma metáfora. Mas como não é uma bolsa vermelha, não precisa literalmente. Eu literalmente tô com fome. Cara, tu tá com fome. É tipo, esse exemplo que ele falou. Eu comprei um pé de moleque. Um doce? Não. Literalmente, um pé de moleque. No mercado negro. R$30 no mercado negro. Cara, nossa. Tá desvalorizado. Não, R$30.000. Valorizado. Depois vão falar que a gente tá... também já é um rim, né? Mas é isso aí, ó. Eu tinha que tirar esse desabafo aqui. Desculpa aí, tá? É um momento velho pra reclamar que a linguagem tá mudando. Mas assim, o problema de mudar é quando muda pra um negócio errado. Entendeu? Mudar pra facilitar ali, o vossa mercê, o vós me ser, que virou você, tá tranquilo, tudo certo, é isso aí, tá? Mas agora, literalmente, usar literalmente onde não tem nada a ver. Porque qual que é o lance? Literalmente agora virou uma para dar ênfase, uma gíria pra dar ênfase. Eu literalmente acordei às 6 da manhã pra ir jogar bola. Tu tá tipo... Por que tu tá botando literalmente, mano? Tem umas redundâncias que me irritam também, fazer meu desabafo, que nem minha Nossa Senhora. É minha ou é nossa? Filho, porra. É só tu ou é de todo mundo? Tem muita redundância que me irrita, cara. Tá, mas isso aí pelo menos tem uma palavra pra explicar, né? Redundância, pleonasmo, hipérbole, né? Que explica o que é esse exagero que a gente tá dando. Agora, usar uma palavra pra uma coisa sem saber o sentido dela é foda. Tem uma palavra que explica isso. Qual? Errado? Exato, usar uma palavra errado. Se você for lá, meu amigo, você que está estudando agora, você ainda de repente é geração alfa, acho que é, né? A geração mais nova é alfa, a Z é um pouquinho antes de mim, assim. Você que está estudando ainda, quando você for pro Enem, eu espero que até lá o português não se altere tanto a ponto deles aceitarem
o literalmente sendo colocado errado na frase, entendeu? Mas eu acredito que até lá vai estar errado ainda você escrever uma palavra no sentido errado. Né? Tanto que esses dias deu um problema aí, né? Um cara fez uma redação lá cheia de palavras refinadas e bonitas, que no fim das contas ele estava só ali mostrando que ele tem um vocabulário bom, mas que no final das contas não serviu para nada. Porque era tipo assim, palavras rebuscadas e clássicas, né? Até não usuais mais, para não falar nada. O cara tava literalmente enchendo linguiça. Não, mas Não tava literalmente enchendo linguiça. Porque o cara que literalmente enche linguiça é o velho lá, colono lá, do interior, que matou um porco e botou lá, encheu a linguiça com a carne do porco. Esse tá fazendo literalmente isso. Para de ensinar errado as pessoas. Mas vamos lá, qual que é o objetivo de uma redação? A redação é tu transparecer a tua ideia diante de palavras. Poxa, a gente não tá mais em 1950. O moleque colocou palavras assim, transmodificavelmente, inclui-se que as coisas... E muito difícil de ler. E o cara tinha que fazer um doutorado para entender a redação. Nem os juízes de direito usam mais esse vocabulário. Ele podia ter falado assim... Na utopia, Platão literalmente falou. Ai. Mas é isso aí, gurizada. Tem mais palavras aí pra... Tem alguma coisa mais a falar, além de deixar a nossa mensagem de leia? Eu comecei a ler por conta dos filósofos da internet brasileiros, o Clóvis de Barros Filho e o Leandro Carnal, que são famosos, o Cortella também, mas o Cortella um pouco menos, é que tem essa trinca muito famosa. Né? Mas o Clóvis de Barros, ele falava assim, pegue as 3 primeiras páginas de um livro que nem precisa citar, que é As Fundações do Comportamento do Kant, nem sei se é assim mesmo, que ele pega as 3 primeiras páginas, entenda aquelas 3 primeiras páginas que eu duvido. E hoje as gerações, eu duvido ainda mais que entendo. Eu nunca li porque eu sei que eu não vou entender, porque eu não estou no nível do cara. Eu tenho que ler isso aqui primeiro, para depois ter um repertório literário para entender Kant. E outra coisa, Karnal defendia assim, leia qualquer coisa. Agora, ele fala assim, leia coisas de qualidade. Não adianta tu falar que tu lê e tu lê um post... Revista Capricho. Não, revista até de boa, mas tu lê um post do Facebook de algum influenciador que não tem embasamento científico nenhum para explicar uma coisa que não tem fundamento nenhum. Isso se enquadra na ciência, isso se enquadra na história, na filosofia, na política, ano de eleição. Cuide que vocês vão ler de esquerda e de direita, não importa, tá? Mas leiam. Só leiam coisas de qualidade, leiam livros, leiam poemas, leiam textos, músicas. O problema maior é que hoje as pessoas estão pegando um textinho curtinho na internet que fala sobre um escritor, sobre um livro, mas aquilo lá às vezes é um resumo e às vezes tendencioso por alguém que achou uma brechinha num texto para colocar fora de contexto, para criar uma opinião. Sim. E aí essa opinião é distribuída no Twitter, no Facebook, no Instagram, para milhões de pessoas, e as milhões de pessoas começam a reproduzir aquilo. É que nem aquele lance do Lenin, dos 10 mandamentos lá, do Lenin, que é uma fake news que ainda hoje é propagada para mais de metro, assim, sabe? Que é o 10 mandamentos do comunismo, uma coisa assim, tá ligado? Tá. Que é uma fake news. O Lenin não escreveu aquilo lá, os caras criaram um negócio para gerar uma opinião em cima disso. Mas eu não quero falar mais disso, porque já vão me taxar de comunista agora. Mas a questão, qualquer lado, tá? Leia profundamente o que você está querendo opinar, porque senão só tá virando um papagaio aí que, né, depois aí tu descobre que tu falou tudo errado, e aí tu fica com, né, uma vergonha, uma culpinha de falar besteira na internet. E se tu vai ter uma opinião ruim, que essa opinião ruim pelo menos seja sua. Tem uma profissão hoje em dia que são formadores de opinião. Todo mundo tem que ser formador de opinião, tu tem que ter a tua própria opinião. Porque daqui a pouco o Gil vai mandar um discurso, e daí eu falo assim, eu conheço o Gil, vou concordar com o Gil. Concordo com o Gil, porque eu gosto do Gil. O Gil tem uma barba legal, então tudo que ele falar é verdade. Opa. Ele tem o mesmo estilo musical que o meu, eu me identifico. Daí o Gil tá querendo falar uma coisa que vai contra mim, e eu não sei porque eu não tive esse senso crítico, não tive que criar minha opinião. Então, leiam e sejam formadores de opinião. Olha que lindo. Nossa, e com essa, gostaria de encerrar mais uma vez com o pensamento, só que dessa vez literário do dia, né? Pensamento socrático. Nunca julgue um livro pela capa, porque o Flash é um baita herói legal e nem capa ele usa. Valeu. Foi boa. Se inscreva no canal, tá? Comente que outros temas você gostaria de
de ouvir, ver, né? Não sei se você está só ouvindo ou vendo. De ouvir. Ouvir, boa. Ó, criamos uma nova língua. Novelíngua. 9, olha, já Pior que é é outra tipo segunda isso, cara, palavra. Nova né? língua, é isso, né? É. Eles pegam junto, é uma nova palavra. Então, ó, se inscreva no nosso canal, comente aí temas que você gostaria de ver esses humildes artistas, comunicadores falar. Aqui, ó, ninguém é... Não estamos querendo criar uma opinião e uma regra, cagar a regra, nada. Papo de amigo. É papo de amigo, você tira conclusões e o que você achar que foi bom, o que você achar que não foi bom, joga fora. Ou passa xinga pro nos próximo. comentários pra dar engajamento. Isso, xinga nos comentários. Olha esses comunistas aí. Isso, fala Quem que mal. lê livro? Eu quero ficar no meu TikTok jogando meu tigrinho a tarde toda. Deixa eu. Xinga mesmo. Isso aí, xinga nos comentários, nos ajude aí com engajamento, se inscreva no canal, compartilhe para quem você acha que é interessante esse vídeo e nos acompanhe para mais, hein? Ó, Instagram O melhor de Soledade. e o teu, falei. Ah, tá. O Rafa Soares. O Caleb Costa. Ou Giovanni Facioc. Capaz, é Giovanni. mudou, né? Eu E mudei. tem o Nem eu BTX lembro. lá agora. Vai estar aqui. Eu tenho que mudar o meu Isso, também. vai estar aqui. Né? Inclusive, comenta aqui teu livro favorito ou o primeiro livro que tu leu. Baita. Pra gente também poder saber a opinião de vocês, que a gente vai se Ou perguntando na melhor, rua. comenta uma frase que te marcou de um livro que tu gosta. Boa. E o seguinte... Esqueci o que eu ia falar. Ajudem a gente com o nome. Isso, o nome, lembrei de Pelo novo. amor o de nome. Deus. Ajudem a gente com próximos temas. Valeu, até mais. Tchau, até a próxima, valeu.